independentes de experiência, de currículo, que ficavam na nossa casa, porque o que a gente buscava eram pessoas, tá, que entendessem que o corpo humano ele precisa ser encarado, ele precisa ser entendido de forma ampla e que cada cliente precisava ser respeitado dentro da sua individualidade, que é o que diz, né, um dos princípios do treinamento desportivo, que é a individualidade biológica. Tá? E essa ideia, a gente traz ela até hoje em todos os projetos que nos envolvemos, em todos os projetos que nos propomos a realizar, ou nos bastidores, ou de frente, né, botando a cara, como a gente fez o clube de treino online, né, e o clube, ele trouxe essa essência do cuidado, né, de entender cada cliente de forma individual, né, de entender cada cliente de forma particular, né, e com essa proposta de assertividade, que a gente sempre usou essa terminologia de forma muito forte, que é ser assertivo com cada cliente, gera um resultado grande, porque se eu acerto com o Anderson, ele me indica para a esposa, para a tia, para os vizinhos, me indica para o Mondragon, me indica para a Larissa, me indica para o Adriano Almeida, para o Anthony Gregory, para a Grace Kelly, e assim a coisa vai funcionando. Mas como ser assertivo no mundo online, que muitas vezes a gente não sabe quem está treinando do outro lado, né? E muitas vezes a gente não vê as pessoas treinando do outro lado, como as aulas que a gente começou pelo Instagram, né? O nosso clube de treino online ele começou pelo Instagram, então a gente teve feriado em Fortaleza no dia 19 de março, quando aconteceu São José, né? E no dia seguinte, aliás, no mesmo dia, o governador decretou que nós ficaríamos de todo mundo em casa durante 15 dias, que foi a primeira quarentena estabelecida pelo governo do estado do Ceará. Quando saiu a notícia na televisão, eu e a minha esposa estávamos treinando, e aí eu peguei ela, vem cá para a gente fazer um vídeo. E, de surpresa, eu fiz um vídeo convidando todo mundo para treinar com a gente às 18 horas, todos os dias, para ninguém cair na morgação. A ideia principal era trazer os clientes da gente para treinar conosco, né, naquele horário, para não deixar ninguém ficar no sedentarismo, porque o sedentarismo arrasta a má alimentação, o sedentarismo arrasta a ingestão alcoólica, né, o sedentarismo arrasta, né, os pensamentos ruins, porque as pessoas ficam paradas e começam a pensar coisas desagradáveis, e o sedentarismo, em consequência da má alimentação, arrasta a obesidade, os pensamentos ruins, em consequência, arrastam a depressão, né? E arrastam também os relacionamentos ruins dentro de casa, e ficou todo mundo trancado, né? Houve muita gente que se via muito pouco, começou a conviver muito, então nós pensamos em levar um modelo de atividade que gerasse bem-estar, que envolvesse as famílias no processo de treinamento, e assim aconteceu, mães treinando com filhas, marido treinando com esposa, filho, mãe, né, pai e avó treinando juntos. Só que, enquanto a gente estava no Instagram, a gente não tinha, né, o poder de ver as pessoas do outro lado, saber como elas estavam fazendo aqueles exercícios, saber se aquilo estava sendo feito certo, saber se aquele exercício que eu conseguia fazer na minha casa, né, era um exercício que a pessoa conseguia fazer lá do outro lado. Primeiro, pela faixa etária, que a gente não conhecia. Segundo, pelo grau de atividade física, que também a gente não tinha consciência. Né? Terceiro, né, como essas pessoas tinham a maturidade neuromotora. Ou seja, será que essas pessoas sabem pelo menos se mexer, que é uma grande dificuldade que a gente encontra nos clubes, nas academias, nos centros de treinamento, é que muitas pessoas não conseguem fazer exercícios básicos, exercícios simples. O padrão neuromotor da sociedade ele é muito variável. Então, tem pessoas que têm um padrão neuromotor muito bacana, tu demonstra o exercício uma vez e ele já faz aquilo. E tem pessoas que você demonstra o exercício, fala o exercício, toca na pessoa, ensina ela a fazer, segura a perna dele e mostra, e quando você manda ele executar, ele faz tudo errado.
Então, nós dissemos, Jesus, o que vai ser desse pessoal lá do outro lado da tela, né, treinando conosco aqui, a gente no nosso ritmo, e eles lá na casa deles, às vezes sem condição de espaço, porque muitas pessoas moram em ambientes apertados, mas têm acesso à internet. Outros, né, com espaço demais, mas sem um mínimo de condição neuromotora, sem um mínimo de condicionamento físico, sem um mínimo de maturidade, sem um mínimo de engrama motor, né, de qualidade. Então, a gente começou a desenhar o nosso modelo de lives, né, o nosso modelo de treinamento online. Então, a primeira coisa que nós pensamos é exercícios simples e que não precise de muito material. Então, a primeira ideia foi essa, ou seja, se eu faço exercícios simples, tá? Bem simples mesmo, com pouco material ou material simples de dentro de casa, tá? Que eu tenha, já facilita muito para qualquer pessoa que esteja conectado com a gente. O terceiro é como esses exercícios vão ser desenvolvidos. Tá? A quantidade, tá, que nós vamos mandar para a casa deles, ou seja, a gente teve que pensar em volume e intensidade, né, que é um norte básico na preparação física, ou seja, o meu atleta ele vai ser treinado, ele vai ser preparado com um jogo de volume e intensidade o tempo todo. Né? E pensamos também, né, conhecendo, né, os princípios básicos do treinamento, a gente sabe, toda vez que eu treino, que eu me submeto a um treinamento físico, em vez de eu melhorar o meu corpo, eu estou desgastando o meu corpo a cada treino. Então, essas pessoas vão precisar de repouso, tá? Vão precisar de descanso para que ocorra a restauração celular adequada para que gere os resultados, tá, que vêm em benefício daquele esforço físico. E aí nós começamos um processo de periodização. Como foi que a gente pensou nessa periodização? Treinos, tá, mais simples, alternados com treinos mais difíceis. Certo? E para avaliar tudo isso, nós começamos a criar questionários. Então a gente pegava aquele pessoal que via que estava na live todo dia e começamos a estimular essas pessoas a nos marcarem nas lives, tá? Fazerem postagem, nos marcarem para que a gente pudesse ver que eles estavam treinando, porque muita gente que se conecta não está fazendo aula. Tá? Ele está ali do outro lado mandando mensagem, dizendo que a aula está legal, né? Dizendo que está sensacional, aplaudindo, jogando estrelinha, mandando coraçãozinho, mas ele às vezes está deitado numa rede, comendo sanduíche, assistindo televisão. Ele não está fazendo a aula. Então, nós começamos a pedir feedback das pessoas. Se você está fazendo a nossa aula, manda uma foto sua depois do treino e diz para a gente como essa aula aconteceu. E começa a chegar essas mensagens. E aí nós começamos a nos conectar com esses atletas. Tá? Eu vou chamar de atleta porque todo mundo que treina, de certa forma, é um atleta. Então, essas mensagens começaram a chegar e a gente começou uma rede de conexão buscando interação desses clientes. Ou seja, a gente começou a perguntar para essas pessoas como elas estavam se sentindo, quais eram os benefícios que elas percebiam no corpo delas. Ou seja, eu não conseguia ver eles treinando, mas eu conseguia entender o resultado que eles estavam gerando. Se o corpo deles estava sendo submetido, tá, ao treinamento, qual o resultado que estava dando, se dava dor muscular, se o resultado que estava sendo imposto, né, se o resultado do treinamento que estava sendo imposto era um resultado benéfico ou não benéfico. Eu não sei se eu consigo abrir um dos nossos questionários aqui, eu vou tentar. Não sei se eu consigo tentar apresentar aqui, deixa eu ver aqui no ecrã inteiro. Se você estiver no Chrome, fica fácil apresentar. Você pode colocar lá em apresentar agora e botar uma aba, entendeu? Pois é, eu não estou no Chrome, eu estou usando um Mozilla. No Chrome fica mais fácil a questão dessa apresentação. Tá, abri uma janela, deixa eu ver aqui o que eu consigo. Abri uma janela do Firefox aqui. Tá, não vai dar certo.
Mas, basicamente... Mas faz o seguinte, manda para mim no WhatsApp, que eu mando aqui no grupo, eles baixam, e aí eles abrem agora e vêm no próprio celular, se der para tu mandar alguma coisa. Ah, eu vou fazer assim, ó. Eu também não acho que eu não consigo, eu não sei mexer nas coisas ao mesmo tempo, não, Anderson. Essa geração que mexe 5 coisas ao mesmo tempo no computador não é a minha. Então, vamos lá. Quando a gente começou a brincadeira, que a coisa começou a crescer, que de repente a gente tinha 100 pessoas vendo a nossa live, né, que para mim era muito, porque eu não fazia lives, né, eu comecei a me conectar através dos exercícios, né, e de repente começou a chegar mensagens de 40 pessoas, mostrando a foto, mostrando que treinou com a família, mostrando que estava gostando, e a rede começou a aquecer, e a coisa começou a bombar, e as perguntas começaram a chegar, a nossa responsabilidade aumentou. Então, a gente começou a dizer o quê? Não, vamos começar a criar critérios para entender melhor esses alunos, essas pessoas que estão treinando, porque a maioria a gente não conhece, e nós montamos um questionário através do SurveyMonkey, que é um aplicativo gratuito, que tem na internet, disponível nas lojas, né, de aplicativos, e aí nós mandamos um questionário. A primeira pergunta era, como você se sente antes do nosso treino? E aí a gente deu a opção para eles marcarem desanimado, preguiçoso, normal, sem expectativa, ou ansioso e entusiasmado para iniciar logo esse treino. A segunda pergunta era, durante o treino você se sente forçado a treinar, feliz por estar treinando ou cheio de energia e vitalidade? Né? E aí, através de uma dessas perguntas, a gente entendia qual era a sensação que estava acontecendo com eles durante o treino. A terceira pergunta foi, quando o treino termina, você está exausto e arrependido, exausto com sentimento de dever cumprido, e isso é bom, que isso é uma das coisas boas que o treinamento físico causa, exausto, feliz e revigorado, ou seja, o treino gerou na pessoa um resultado além da nossa expectativa, ou indiferente, para mim, não, esse treino não mudou nada, ou seja, para aquele aluno, o treino que eu prescrevia não mudou nada na vida dele, que não é interessante um estímulo desse para o aluno, né, após um treino de aproximadamente 30 minutos. E foi outra coisa também que nós definimos, né, como um padrão, que os nossos treinos não passariam de 30 minutos. Tá? Então, nós criamos um modelo de treino exaustivo, seguro, eficiente e que durasse no máximo 30 minutos. Para que isso? Para não deixar a pessoa morgada, cansada, exaustivamente, não fisicamente, mas, ai meu Deus, essa aula não acaba, né? Para que quando a aula acabasse, deixasse aquele gostinho de quero mais, porque todo mundo normalmente vai para a academia para treinar 1 hora ou mais, eles não têm esse hábito de treinar 30 minutos, que a gente sabe que é suficiente se o treino é bem dosado, né, bem montado, não precisa mais do que 30 minutos para gerar um resultado eficaz. Então, a gente arredondou esse formato de treinamento online, né, esse formato de treino em casa, para que sempre deixasse no aluno que estava do outro lado da tela um gostinho de quero mais, eu quero fazer isso de novo amanhã, porque isso é muito bom. A quarta pergunta vinha assim, sobre o tempo, duração de treinamento. Tá? Aí a gente botou 40 minutos. Por quê? Porque era 10 minutos para aquecer no começo e 10 minutos para dar 5 minutos para aquecer no começo e 5 minutos para dar uma acalmada no final. Uma conversa rápida com todo mundo. E as opções de resposta eram: é curto demais, muito rápido, na medida do bem-estar, ou muito longo e exaustivo. Então, dependendo do que eles respondiam, a gente tinha um feedback, tá, de como uma coisa estava chegando do outro lado. Por que as perguntas tinham que ser fechadas e foram emitidas fechadas? Porque se você deixar aberto, muita gente não sabe se expressar. Então, quando eu digo o treinamento é curto, rápido demais, eu estou sabendo que não está atingindo o desejo daquela pessoa. Quando eu boto na medida do bem-estar, eu sei que chegou nele, gerou um efeito que ele ficou feliz. E se eu boto muito longo, exaustivo, eu sei que eu posso estar errando na dose, ou seja, errar para mais é sempre ruim.
Então, a gente pensou em respostas objetivas e que desse para a gente, né, um feedback real, capaz de que a gente pudesse dosar o próximo treino sem errar, ou errando o mínimo possível, porque 100% de assertividade, basicamente, a gente não consegue. A quinta pergunta foi sobre os resultados percebidos em seus estados físicos e comportamentais. Eu me sinto desconfortável, com dificuldade para realizar as tarefas. Segunda opção, melhorei o sono, a disposição, mais energia para realizar minhas tarefas diárias, que era isso que a gente queria ouvir, tá? Na maioria. Outra pergunta que a gente colocou, que era além dessa expectativa de melhorei sono, disposição, mais energia, era me sinto super feliz, já percebendo mudanças estéticas, que é uma das coisas também que a gente nunca estimula no nosso treinamento. Tá? Então, de nenhuma forma a gente estimula a ideia, vem para cá treinar comigo que você vai perder peso, vem para cá treinar comigo que você vai ficar forte. Por quê? Isso é uma propaganda enganosa, porque só o treinamento físico não gera esse resultado nas pessoas. Então, é importante que vocês tenham essa consciência, essa ética de não vender, tá, um sonho que talvez seja impossível para a maioria das pessoas. Certo? Mas, durante o acontecer das aulas, o que a gente fazia era, né, jogar dicas de alimentação, evita determinados tipos de alimentos, você está bebendo demais, isso vai alterar a tua performance, isso vai sobrecarregar o teu fígado. Tá? A gente conversava sobre saúde, conversava não, né? A gente conversa, né? A gente conversa sobre saúde, a gente mostra os benefícios desse controle alimentar, a gente mostra os malefícios desse consumo alimentar e alcoólico, tá, excessivo de quarentena, que muita gente começou a consumir muito álcool, muito açúcar, muita gordura, muita gordice na quarentena, e nós começamos a ver uma mudança de comportamento, tanto alimentar quanto etílica, nos pacientes, nos alunos, né, nos atletas. Eu vou falar muito paciente aqui, porque é uma rotina minha no consultório. Nos atletas que treinam conosco até hoje. Então, eles começam a relatar melhoras, tá? E a gente estimula que no grupo fechado da gente, eles postem fotos do que estão comendo, de preferência alimentos saudáveis, tá? Eles postem resultados estéticos capazes. Opa, entrou uma coisa diferente para mim aqui. Foi tu, Anderson, que mexeu aí? Mexeu, mas foi você que mexeu? Não fui eu. Eu acho que foi a Edna que mexeu aqui, alguma coisa para apresentar. Mas tá tranquilo. Não, pode deixar. Não me incomoda não isso. Tranquilo. Tá? Só perguntei porque de repente você queria passar alguma ferramenta aqui para mim, mas vamos em frente. Então, a ideia de trazer o cotidiano deles para a gente vinha também com a ideia de levar o cotidiano de cada um para todos os outros. Porque, né, a vida da gente é assim, a gente vive em sociedade. Se os meus amigos postam que estão consumindo bebida alcoólica, aí mostra foto de live, bebendo, dançando, tá? Eu sou estimulado inconscientemente a fazer aquilo na próxima live, porque eu quero parecer com aquele meu amigo. Tá? Eu quero parecer o máximo possível com o grupo que eu convivo. Tá? Por mais que você seja diferente, mas se o teu grupo está fazendo aquilo o tempo todo, você acaba caindo naquela onda e começa a entrar na vibe do posta uma bebida, posta uma live de música, posta que passou a noite acordado. Tá? E a gente começou a induzir no nosso grupo um comportamento saudável, diferenciado, que arrastasse, ou seja, que começasse a formar um efeito corrente, que os elos fossem formados entre todos os participantes do grupo, e a gente começou a estimular a prática de postagens de alta qualidade em relação ao bem-estar, ou seja, poste alimentos saudáveis, evite postar quando você está em festinhas, em comemorações com bebidas alcoólicas,
quando estava acontecendo alguma live que pelo menos um, postava uma foto na frente da tela, bebendo, levantando uma cerveja, eu já bloqueava o grupo, tá? Para que nenhum dos outros postassem e já pedia que ele excluísse imediatamente aquela postagem, pedia delicado, cuidadosamente, né? Para que ele não postasse aquilo que ele estava estimulando, aquela prática, né? Que para aquele grupo, para aquele momento, não era um modelo de postagem bem-vinda, né? E assim a coisa foi acontecendo, né? O grupo foi se envolvendo cada vez mais e nós resolvemos fechar o nosso treino e passar a prescrever esse treino, realizar esse treino através do aplicativo Zoom, onde eu consigo ver todos os alunos treinando. Ou seja, eu me conecto, tá, com o meu celular, conecto o meu computador com a minha TV da minha sala e fico com duas telas mostrando para mim, em tempo real, em imagens grandes, o movimento de cada um. Fizemos um treinamento com todos os alunos, ensinando como eles deveriam posicionar os telefones, ensinando como eles deveriam, né, se posicionar dentro de casa, para que a gente conseguisse qualidade da imagem de supervisão dos treinos, certo? E o que gerou para a gente foi uma sensação de que é melhor dar aula online para grupo do que presencial. Porque quando eu viro a cabeça para olhar para a Larissa na sala de aula, eu estou perdendo o campo visual do Adriano Almeida. E aí o Adriano está fazendo errado porque eu estou olhando para o lado direito, na Larissa lá naquele canto. E na tela do computador, na tela da minha TV, da minha sala, eu estou vendo todos os alunos treinando sincronizados, tá? Fazendo o mesmo exercício em um campo visual pequeno, onde eu consigo, tá, ampliar o meu poder de supervisão, eu consigo ampliar o meu poder de correção de cada exercício e eu consigo chamar aquele aluno, ao mesmo tempo que eu corrijo ele, eu estou também mandando feedback para todos os outros. Então, vamos lá, a gente está fazendo um exercício simples de prancha abdominal, que não é complicado. Apoia os cotovelos no chão, né? E transfere todo o peso do teu corpo para os braços e para a ponta dos pés. Se a Grace está de quadril baixo, eu vou dizer, Grace, sobe mais o teu quadril. Entendeu, Grace? Manda um dedo legal para mim subir no quadril. E a Grace corrige o quadril dela. Ao mesmo tempo, Mondragon viu, Tina Souza viu, Jailson Araújo viu, e todos eles já ficaram atentos. E aí eu mando o comando, Grace, alinha o teu quadril com o teu ombro e com os teus pés. Dá uma olhada por baixo, tá? Olha por baixo e vê se o teu corpo está todo alinhado. Contrai o abdômen, arrebita o bumbum, levanta essa cabeça. Automaticamente todos levantam a cabeça, se estiverem treinando queixo baixo. E eu digo, Tina, transfere a linha de peso do teu corpo, tá? Do ombro para cima do cotovelo, tá? Aí a Tina reposiciona na prancha e todos os outros alunos entenderam ao mesmo tempo e eu consigo ver a correção de todos eles. Então, trabalhar online para a gente virou uma coisa, uma experiência incrível de resultados sensacionais, tá? E que, aos poucos, né, o grupo que antes era do Instagram migrou todo para o Zoom e na primeira semana de fechamento do clube, nós matriculamos 61 alunos, né? Que esses alunos, alguns já saíram porque a pandemia já acabou em alguns estados, e alunos de todo o Brasil. Isso é uma coisa que também facilita bastante para a gente o acesso às casas. Então, nós temos alunos de Salvador, do Rio de Janeiro, de São Paulo, nós temos alunos de Teresina, nós temos alunos de São Luís, nós temos alunos do interior do Maranhão, do interior do Piauí, do interior da Bahia, tá? Pessoas que foram treinando, tá? E quem deseja ligar o microfone não liga, tá? A aula é toda feita de microfone fechado. Ninguém fala porque a prioridade de imagem tem que ser minha. Então, se eu deixo eles abrirem o microfone, a prioridade de imagem passa para eles. Então, todos eles são treinados a entrarem na sala de microfone fechado. E a gente já abre uma programação no Zoom que todo mundo já entra de microfone fechado. Ninguém entra de microfone aberto, tá? Os microfones só podem ser abertos ao final do treino, ok? Ou
Se o aluno tiver com algum problema, tipo, a internet dele deu uma pane e ele não está me escutando nada, aí ele vai abrir o microfone dele e vai dizer, eu não estou escutando. Aí eu vou dizer para ele, sai da conexão, refaz tua conexão e ativa todas as tuas configurações, configuração de áudio e configuração de vídeo. Aí ele faz isso e volta tudo ao normal. Tá? Só que para cada aluno, a gente tem um treinamento prévio. Por exemplo, vai lá que o Daniel Barroso resolveu entrar no nosso clube para fazer o treino de amanhã. Então, o Daniel vai entrar em contato com a gente vai chamar o Daniel por uma videoconferência normalmente de WhatsApp, vai perguntar qual o condicionamento físico dele, qual é o nível, tá, de preparação física, como é que ele está, se ele tem alguma lesão, se ele sofre de alguma limitação física, tá? Como ele está em relação ao sedentarismo, desde quando ele não treina, se ele tem algum objetivo específico, como é que está peso, ou seja, a gente faz uma anamnese virtual com ele. É isso aí, Jailson. É uma anamnese virtual, tá? A diferença é que eu não estou lá, né, pegando circunferência, completando a avaliação física, mas eu faço um scanner para aquele paciente. E, na sequência, a gente ainda manda um norte. Aqui uma fichinha, preenche essa ficha e manda para a gente. A gente manda uma ficha de avaliação, que aquele aluno que vai começar o treino responde ela toda e encaminha de volta para a gente entender quem é aquela pessoa que está do outro lado fazendo esse treinamento conosco. Beleza? Então, vou voltar aqui para o questionário, porque tem umas perguntas bem interessantes para vocês entenderem. Então, a pergunta número 5 era o quê? Sobre os resultados percebidos. Essa já foi. E vamos lá, pergunta 6. Desde o início do projeto em 20 de março, você treinou conosco quantas vezes? Desculpa, gente. Desde o início de março, você treinou com a gente quantas vezes? Isso foi quando a gente migrou do Instagram para o Zoom. Tá? Nós migramos para o Zoom no dia 22 de maio. Tá? Então, nós ficamos do dia 20 de março até dia 22 de maio no Instagram. Nós passamos 92 dias no Instagram. Então, tinha lá de 1 a 10 vezes. E aí, se o aluno marcou isso, tá? Eu sei que ele treinou muito pouco. De 10 a 20 vezes, de 20 a 30 vezes, de 30 a 40 vezes ou de 40 a 50 vezes. Ou seja, quanto mais o aluno treinou, mais condicionado ele estava. Quanto mais o aluno treinou, mais a metodologia de treinamento. Quanto mais o aluno treinou, mais resultados certamente ele já alcançou. Certo? E aí a gente vem para uma próxima pergunta. Você termina o treino com dor em alguma articulação do corpo? Porque agora eu preciso saber se o meu treino está lesionando. Porque é muito fácil eu prescrever treino que eu suporto. Mas e do outro lado da tela? Tá? Aquelas pessoas que eu não conheço. Como é que elas estão do outro lado? As perguntas eram simples e objetivas. Sim, não e às vezes. Tá? Todos que responderam às vezes, a gente chamou no privado, tentou entender o que era às vezes e o que ele percebia como dor. Se era dor muscular, se era dor articular. Tá? O próximo exercício era o quê? O próximo tá? 3 opções. Realizo todos sem dificuldades. Bacana. Isso é uma boa resposta para quem dá treino online. Tá bom? Realizo alguns com dificuldade. Opa, quais são esses que eles estão realizando com dificuldade que eu preciso entender para ver se eu posso melhorar, porque a dificuldade gera a ineficiência, ou seja, a falta de qualidade do movimento, que gera a lesão, ou seja, é um efeito cascata. E o próximo seria, todos têm dificuldade para realizar todos os exercícios, ou seja, se o aluno que respondeu que tem dificuldade para realizar todos os exercícios lá do outro lado, tá? Ele está respondendo isso para mim, ou o meu treino está complicado demais, ou ele é muito despreparado, tá? Fisicamente, e ele não está se adequando ao modelo que eu prescrevo, ou ele nunca treinou na vida e começou a brincadeira agora e está sentindo dificuldade em tudo.
e aí eu preciso também me ajustar a ele e começar a criar o mais difícil, que é criar adaptações no modelo online. Imagina aí, você não está vendo a pessoa, você já está fazendo um treino simples, e você ainda tem que dar um jeito de criar adaptações para aqueles que estão achando tudo difícil. Tá? Mas dá certo, está dando certo com a gente, se dá certo comigo, dá certo com vocês também. Insatisfeitos, tá bom? A gente jogou mais uma pergunta sobre o nosso modelo e formato de treinamento diário. Aí a gente queria saber agora a satisfação deles em treinar com a gente. A primeira resposta era: adoro, é muito motivador, e era o que a gente queria ouvir, né, de todos, porque sempre que a gente se propõe a fazer um trabalho, a gente quer resultado positivo. A segunda pergunta: não vejo diferença dos demais da internet. Tá? Por que a gente colocou essa pergunta no grupo? Porque, assim, a gente ia migrar de um modelo gratuito do Instagram, que estava ali disponível para qualquer pessoa, para um modelo fechado em sala de aula, pago. Tá? Então, aquela pessoa estava treinando comigo gratuito, para continuar treinando comigo, ela ia ter que começar a pagar. Se tem outras pessoas, como tem inúmeros, fazendo treinamento gratuito, eu precisava saber primeiro se o meu treinamento era diferente dos outros. Por quê? Se o meu treinamento é igual ao dos outros, não é motivador, não gera nenhum resultado, para que aquele aluno, aquele atleta, ele vai me pagar se ele tem um monte de outras opções disponíveis? E a última pergunta é aquela que entra como uma tijolada na cabeça da gente, né? Metodologia fraca e cansativa. E a gente tem que dar essa cara a tapa, né? E dizer para quem está do outro lado, para a pessoa que te contrata, que você também pode estar fazendo caca na internet, que se eu estiver fazendo isso, me fala que eu aceito isso muito bem, que eu quero melhorar. Então, a gente tem que ter a consciência em todos os projetos que a gente vai fazer, que eu quero fazer muito bem feito, eu quero te agradar o máximo possível, mas eu posso estar fazendo um monte de porcaria. Porque ou eu posso estar despreparado, ou seja, eu não tenho experiência profissional suficiente para propor aquilo, ou eu posso ser egocêntrico demais e eu quero prescrever coisas bonitas que eu quero fazer, porque aquele treino é o que gera resultado para o meu corpo, tá? Porque eu já sou acostumado daquele jeito, beleza? Ou simplesmente eu estou pouco me lixando porque está acontecendo do outro lado. Eu estou na minha casa e quem souber fazer bem feito, faz. Quem não souber, que se dane. Eu não estou sabendo de nada. Então, a gente tem que ter essa consciência, essa maturidade de mostrar o lado da gente que é forte, de mostrar o lado fraco. E tem que ter também a maturidade de ser receptivo a críticas, tá? Que tem que ser sempre encaradas como críticas construtivas e não críticas depreciativas. Então, vinha sempre uma pergunta, se vocês observarem no questionário, uma pergunta que jogava a gente para baixo. Ou seja, se o cliente não via a diferença do nosso treino, ele ia marcar lá, metodologia fraca e cansativa. E a 10ª pergunta, sobre treinar em casa. Tá? Porque a gente também já estava querendo entender se essa migração ia fazer sucesso. Por quê? As pessoas não tinham o hábito de treinar em casa. A maioria delas. Pelo menos no nosso grupo, 100% nunca treinou em casa via internet. Então, a gente queria saber. Então, bora lá. Primeira pergunta. Estou adorando essa opção. Ou seja, a gente tinha a certeza que X% do grupo estava adorando essa opção. Eu respondo já a você, Gregory, tá bom? A segunda pergunta. Melhor que treinar na academia? Ok? Então, se o aluno diz assim, é melhor que treinar na academia, a possibilidade dele migrar para o meu clube e ficar comigo enquanto o clube existir é grande. Não vejo a hora de voltar para a academia, ou seja, eu tinha a certeza que aquele percentual de alunos que respondeu isso só estava com a gente enquanto a academia dele estava fechada. E por último, tanto faz treinar em casa ou na academia, porque eu adoro treinar. Ou seja, essa última resposta, ela diz assim, ó, se o cara gosta de treinar na academia, gosta de treinar em casa, e tanto faz,
Se o meu treinamento for melhor do que o da academia, ele não volta para a academia, ele fica comigo. E aí vem a hora que eu tenho que ser o pensador, o periodizador, tá? O crítico, para saber se o meu modelo de treino vai agradar o outro lado. Beleza? Entendido? Ei, Anderson, abre a pergunta, Antônio, para mim. Pronto, a pergunta dele é o seguinte. Tá, eu consegui ver aqui. Ah, tá. Aqui, professor, no começo, quando o senhor falou respeitar os princípios de treinamento físico, mas também temos que prestar atenção na biomecânica do movimento em cada pessoa, não é? Claro, né? E foi por isso que a gente saiu do Instagram e passamos para o Zoom. Por quê? Porque no Instagram eu não vejo ninguém treinando. Tá? No Instagram eu estou lá, treinando, e lá do outro lado, se eu digo para a pessoa fazer rosca bíceps, né, um movimento básico de flexão de cotovelos, e o aluno fica fazendo assim, deixa eu ver se eu consigo me ver aqui, porque eu perdi a minha... E o aluno fica fazendo assim, ó, vou levantar aqui para vocês entenderem como muitas vezes acontece. O aluno fica fazendo assim, ó, tá? Ele faz extensão de cotovelo com flexão do ombro. Tá? Que isso aconteceu muitas vezes. Tá? No Instagram eu não consigo ver. No Zoom, quem perguntou foi o Anthony. No Zoom eu digo, Anthony, segura o teu cotovelo grudado nas costelas. Estica o teu cotovelo todo até a linha do quadril. Dobra ao máximo que você consegue. Na hora que eu fiz isso com o Anthony, o Adriano escutou, a Amanda escutou, tá bom? E automaticamente todos eles vão começar a se observar e todos eles vão começar a se corrigirem. Tá? Um outro grande erro é as pessoas treinarem fazendo força no queixo no peito. Tá? Por quê? Está tão automatizado, tá? Esse movimento de cabeça baixa, por conta do nosso uso diário, tá, de equipamentos, digita olhando para baixo, lê, escreve, tá, olha celular o tempo inteiro de cabeça para baixo, que as pessoas treinam todas assim, ó, eles vão fazer um tríceps, polia na academia, e vocês vão ver todos de queixo no peito. Tá? Eles vão fazer rosca direta na polia baixa, se vocês olham na academia de vocês amanhã, não sei se a cidade de vocês já abriu, mas as pessoas treinam rosca direta de queixo no peito, fazendo assim. Tá? E tudo que vai ser feito, se vai fazer uma cadeira extensora, faz de queixo no peito. Tá? Se vai fazer uma mesa flexora, joga a testa lá embaixo, tá? Na mesa flexora. Ou seja, eles perdem o hábito de ativação cervical. Tá? Muitos não têm o controle motor que a gente falou no início, não tem qualidade neuromotora para a realização de exercícios simples, monoarticulares, tá? E isso vai gerando erros, gerando adaptações, e quando a gente vai para os princípios básicos de respeito, né, à funcionalidade do corpo, dos conceitos muito utilizados é o quê? Nunca coloque sobrecarga em cima de uma disfunção. Então, se eu tenho, tá, uma disfunção do mecanismo de sustentação da minha coluna cervical e eu imponho forças que irradiam para a cervical, e eu estou com essa minha cervical na posição incorreta, eu estou sobrecarregando a região, eu estou gerando adaptações que no futuro podem gerar lesões, podem gerar dor, podem gerar perda de funcionalidade, tá, da cervical e dos membros superiores. A Grace está dizendo aqui, ó, até agachamento tenho lutado para tirar essa mania de alguns alunos. Aí ela ri. Aí de ficar com o queixo quase encostado no peito. É natural, Grace. Tá? Por quê? Porque é uma funcionalidade da gente o dia todo. Tá? Muitos de nós, como treinadores, também treinamos errado. Né? Eu sou praticante de atividade física, né? Então, eu treino sempre em uma academia que eu não dou aula, né? E procuro sempre uma academia que eu conheço pouca gente, porque eu não gosto de ficar treinando e conversando. Eu entro para fazer meu treino em 40 minutos e ir embora. Então, eu procuro academias que eu tenho pouco relacionamento, vou e eu fico observando os personagens treinam errado, os professores da academia treinam,
com comportamento antifuncional da coluna vertebral, tá? Treinam com cargas excessivas, tá? Treinam, tá? Com velocidades não controladas, eles perdem fase excêntrica do treinamento, que é uma coisa importantíssima, tá? Nos treinamentos resistidos, em função, tá? Da ativação da carga, tá? Eles fazem a perda do momento excêntrico do treinamento, ou seja, eles priorizam o concêntrico e perdem o excêntrico. Tá? Então, são erros básicos cometidos pelos treinadores que são levados aos alunos. Fora que, no mundo virtual, tá? A pessoa está do outro lado achando que eu não estou percebendo que ela está fazendo errado. Tá? Então, no nosso clube, isso já eliminou, porque tanto a gente chama no momento, quando um aluno errou demais a execução dos treinos, em um segundo momento eu entro com ele e digo, ó, normalmente assim que a aula acaba, eu me conecto com ele e digo, ó, vamos fazer 3 correções aqui no exercício que você errou muito hoje. Vamos lá, qual foi? Vamos lá, é um afundo, tá bom? Uma frente, um avanço, vamos chamar assim, perdão, afundo não. Um afundo, uma frente unilateral. É aquele agachamento que você vai, leva a perna, toca o joelho de trás do solo, tá? Que a gente chama aqui de avanço unilateral. E aí o aluno ele não sabe fazer aquilo, então bora adaptar, segura numa cadeira na lateral, apoia na parede, teu joelho não pode ultrapassar a linha do teu pé, tua coluna está curvando, eleva esse teu queixo, mantenha o teu olhar no horizonte, ativa a coluna lombar, que tu está desfazendo a curvatura lombar para fazer o movimento, ou seja, a gente entra paralelo quando a aula termina e dá um treinamento, tá? Personalizado para aquele aluno que deu trabalho durante aquele dia de execução. E assim a gente vai tentando fazer e tentando acertar cada vez mais. Ou seja, quando o índice de assertividade é maior, tá? O índice de aceitação e de satisfação do cliente também é maior. Ou seja, se eu tenho assertividade e boa aceitação, eu tenho resultados elevados. Quanto mais alunos eu tenho, é porque o que veio antes, tá? Funcionou. Ou seja, se eu estou acertando, eu estou crescendo. Se eu estou errando, tem gente insatisfeita e está saindo do programa. Chegou mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo. A fase excêntrica é a fase que ocorre o maior aumento de número de fibras musculares recrutadas. É isso aí é fisiologia, né? Então, quando a gente vê um treinador que treina sem levar em consideração esse excêntrico, que é tão básico da fisiologia, né, já fica até questionável a quantidade de conhecimentos que ele tem e a qualidade do produto que ele entrega para aquele cliente. Então, quando o Anderson falou assim no começo, não tenham medo de fazer as coisas, não tenham, sejam proativos, não tenham receio, tá? Metam a cara, se mostrem, se posicionem no mercado, tá? Isso é uma coisa que tem que acontecer porque eu não era uma pessoa do mundo online, tá? Os alunos dos cursos presenciais diziam, professor, coloque seus cursos online. E eu dizia, cara, eu não gosto. Eu gosto de ver o cara a cara. Aí eu gosto de olhar no olho de cada um, eu gosto de entender a tua dúvida, eu gosto de pegar em você para você entender a minha explicação. Mas o mundo online chegou, entendeu? Tá? A pandemia chegou e trouxe o mundo online. E daqui para frente, muita coisa vai ficar online. E se a gente não se atualiza, se a gente não tenta entender como funciona essa ferramenta, tá? A gente vai ficar para trás, independente da quantidade de conhecimentos que você tenha, independente da tua experiência, independente da tua força de vontade de fazer bem feito, se você não se adequa a esse novo momento, tá? Você vai ficar esquecido, porque tem muita gente se posicionando no mercado através do online. A Roberlândia, sobre os alunos novatos que nunca treinaram com algumas limitações, é possível acompanhar por videoconferência? Claro, com certeza. Tá? Deixa eu abrir aqui o meu segundo equipamento. Eu vou ver se eu consigo mostrar uma coisa aqui para vocês. Vocês conseguem me acompanhar? Eu acredito que sim. Eu vou abrir aqui o grupo do treino.
tá? Para vocês entenderem mais ou menos como a coisa funciona. Vocês conseguem ver isso aqui? Deixa eu minimizar aqui o chat. Assim. Beleza, ó. Vocês conseguem ver isso? Tá, isso aqui foi da última aula de hoje, tá? A aula das 18h15 horas. Nesse grupo aqui, tem uma senhora de 76 anos treinando com um monte de outros alunos de 20 e pouco, de 40 e pouco, de 30 e pouco, tá? Então, quando a gente faz o treino, tá? Então, tem mães que treinam, tá? Com filhos cadeirantes, tá? Dentro de casa, elas fazem a parte do aeróbico delas junto com os filhos cadeirantes, né? Os filhos não estão treinando, obviamente, porque tem muitas limitações, mas eles estão envolvidos no processo, tá? Tem senhoras de 60 e poucos anos, tá? Que começaram a treinar com a gente, tinham um nível de condicionamento físico muito baixo e entraram no nosso modelo de treino e conseguiram, através das adaptações que a gente cria, né, fazer os treinos diários. Tem casais, tá? Alguns inativos há mais de 2 anos, tá? Que treinam conosco todos os dias e no dia que... E quando a gente fala todo dia, é de segunda, tá, a domingo, ou de domingo a sábado, né? Porque domingo é o primeiro dia. Então, de domingo a sábado. É todo dia a gente tem treino. São 2 treinos. De segunda a sábado e um treino no domingo, às 10 horas da manhã. Então, a gente cria o modelo, a gente abre o link, tá? A gente abre o link do Zoom, tá? Eu abro o link do Zoom, envio para eles, tá? Monto o treino, envio o treino explicando tudo que vai acontecer naquele dia. Ok? Então, esse foi o treino número 131, que foi o treino de hoje. Tá? E, na sequência, tá? Eu mando um vídeo antes da aula acontecer. Treino 131, periodização de subida, aula de pico máximo essa semana. Prepara. Avança o treinado. Eu demonstro o exercício antes da aula acontecer. Desenvolvimento frontal, pelo pezinho, pelo para frente, acima da cabeça. Terceiro, abdominal simples. Tá lá, terceiro exercício da aula de hoje. Quarto exercício, sobrepia a parede. Procura uma paredinha na tua casa. Eu demonstro cada exercício, como deve ser realizado, faço as recomendações. Busca direta. Vou minimizar para a gente não perder tempo com esse detalhe aqui, que vocês já entenderam como funciona o processo. E eu vou dar uma lida nas mensagens que estão chegando. Tá bom? Que isso aqui ajuda bastante a gente, né, desenvolver. Então, o Mondragon, professor, por deixar de existir esse contato com o aluno, a dificuldade de fidelizar aumenta? Cara, é assim, tá? Algumas pessoas, elas vão ficar no online, tá? Por comodidade. Quais são os benefícios de treinar em casa? Que é uma das coisas que a gente, né, colocou como tema de hoje. Você não sai, não pega trânsito, não tem violência, não tem o custo de se deslocar até aquele local, não corre o risco de se atrasar, tá? Às vezes você está envolvido com uma tarefa de casa, você tem que largar essa tarefa, correr para a academia, isso leva um tempo de deslocamento, de ir e voltar, você perde tempo. No mundo online, você, do jeito que está, você pode fazer o treino, que a gente recomenda aqui, sempre coloque um tênis e uma roupa confortável, não vai treinar de calça jeans, porque complica, né? Mas tem gente que treina com a roupa que está em casa, com a roupa frouxa mesmo, calção. Tem gente que acorda de manhã e vai treinar com roupa de dormir.
Porque o que a gente diz sempre é o quê? Só eu vou te ver. Então, se você não tiver vergonha de mim, treina à vontade aí na tua casa. Tem gente que treina de sunga e camiseta, tá? Tem gente que treina de biquíni. E fica à vontade para a pessoa treinar como quiser e como se acha confortável. A questão da fidelidade, ela vai depender muito do tipo de relacionamento que você tem com todos os clientes. Se você interage com o cliente, se você dá respostas para ele, se você está preocupado com ele, como você se mostra participativo no grupo que você criou, se é um grupo só para mandar informações e simplesmente você não quer papo, ou se é um grupo que você se preocupa. Quando o aluno falta, é mais fácil você dizer, Amanda, por que você não veio hoje? Amanda, estou sentindo sua falta essa semana toda. Tá? Então, fica muito mais fácil acompanhar cada aluno, ou seja, na minha opinião, a fidelidade aumenta. A falta de toque, ela é uma realidade, a falta do pegar, do sentir, do olhar no olho, mas é um momento que está todo mundo desse jeito. Então, as pessoas elas estão querendo se juntar em grupo de alguma forma. Se não pode no presencial, está podendo no online. A Marcilene, estou no 5º período. Posso estagiar com monitoria online? Eu acredito que deve ser isso. Posso estagiar com monitoria online? Talvez. Eu não sei se as faculdades permitem esse tipo de coisa, de estágio com monitoria online. Tá? Os estágios hoje eles estão bem criteriosos. Né? Para aceitar um estagiário hoje, a tua faculdade ela tem que liberar você, tá? A instituição que você vai estagiar tem que assinar um documento ficando responsável por você e por qualquer conduta que você desenvolva, porque a prática do exercício ilegal da profissão ela está uma coisa muito séria hoje e todos os profissionais que levam a educação física a sério estão de olho nisso, né? A gente está tentando evitar ao máximo que profissionais que ainda não estejam 100% habilitados e registrados liberados pelo conselho atuem, né? Mas eu acredito que sim, tá? De repente, se você conseguir uma instituição que aceite você como estagiária, fica fácil isso acontecer, tá? Conversa com a tua instituição, tá? Conversa com o local onde você conseguiu o estágio, faz o alinhamento desse contrato, porque tem que existir um contrato de estágio também, não podem ser coisas aleatórias, e bola para frente, o importante é aprender, né? O Mandragon disse, professor, pode deixar de existir esse contato com o aluno? Não, por deixar de existir esse contato, isso eu já respondi. Aí, o Ítalo fala muito, a Ítala fala muito bom. Qual a mensagem para as pessoas que estão na terceira idade e que ainda não estão pensando se iniciam ou não a atividade física? A mensagem é, o dia de ontem foi o dia certo de começar a se mexer. Tá? Não só para quem está na terceira idade. Eu comentei isso hoje com um paciente meu. Ele disse, você acha que eu comecei a treinar tarde demais, porque ele fez uma cirurgia e perdeu os movimentos por um erro médico. E ele disse, você acha que eu comecei a me mexer tarde demais? Eu digo, não, você começou a se mexer no tempo certo. Quem está começando a se mexer tarde demais foi quem deixou para começar a se mexer amanhã. Então, o idoso, ele tem que entender que o dia de hoje, ele já perdeu se ele não treinou. Ele perdeu em condicionamento cardiorrespiratório, ele perdeu em lubrificação tecidual, ele perdeu em deslizamento facetário, as fáscias, tá? Deslizamentos faciais, desculpa. As fáscias do corpo da gente, elas precisam de movimento para deslizarem e para os movimentos acontecerem de forma mais livre e eficiente. Tá? Ele perdeu em qualidade, tá, de movimento articular, e a maioria dos idosos tem limitação articular, muitas vezes por falta de movimento. Tá? Não é simplesmente porque a artrose que todo mundo vai adquirir ao longo da vida, que o cara que corre uma maratona tem artrose igual o tiozinho que está lá em casa reclamando que o joelho dele dói. Tá? A diferença é que um se mexe e vive super bem, e o outro está lá parado, arrumando desculpa que tem artrose para não se mexer. Certo? Então, o conselho e a palavra, a mensagem que eu mando é, cuida, você já perdeu tempo demais, começa a se mexer agora, se possível. Tá? O público com algumas patologias, como diabetes e pressão arterial, esse é que deve treinar mesmo. Tá? Ou seja, o diabético controlado, ele pode treinar sem problema nenhum.
tá? O que você vai precisar fazer é um alinhamento com esse, você vai melhorar a sua conexão com ele. Você vai precisar entender melhor quem é esse aluno, quem é esse atleta, como ele vive com essa diabetes, como ele vive com essa pressão arterial. E todos nós sabemos que a atividade física regular, tá, diária, tá, de domingo a sábado, não é aquela história de 3 vezes por semana. Exercício a gente faz todo dia, igual comer, tomar banho, escovar dente. Tá? É um dos tratamentos mais eficazes para hipertensão e diabetes. Então, o teu aluno, o teu cliente, o teu atleta, ele tem que ser convencido disso, que o exercício dele é todo dia, não é 3 vezes por semana. Ele não toma o remédio de diabetes dele 3 vezes na semana. Né? Ele não toma 2 vezes na semana. Por que ele quer fazer atividade física só 3 vezes por semana? Sendo que a atividade física é o melhor remédio de todos, que é o único que não sobrecarrega o metabolismo, porque os remédios de diabetes, eles sobrecarregam o metabolismo. Por quê? Eles vão ser metabolizados no fígado. Tá? Uma vez que ele está melhorando a diabetes, ele está sobrecarregando o fígado. E o fígado é o órgão-mãe, tá, de todos os reparos do nosso organismo. Ou seja, eu estou melhorando a diabetes, eu estou tirando uma função importante do meu fígado, que é ter disponibilidade para resolver problemas, outros problemas do meu corpo, porque eu estou ocupando ele metabolizar aquele medicamento para tratar a minha diabetes. E exercício eu só quero fazer 3 vezes na semana. O conceito está totalmente invertido. Como combater os treinadores virtuais sem formação adequada? É simples. Printa a tela deles e denuncia para o CREF. Eu, tá, não costumo fazer isso, mas é uma forma simples, tá bom? Existe uma campanha no CREF hoje que estimula a gente a fazer isso, tá? Eu não sou de fazer isso, tá bom? Printar a tela de ninguém. Mas o que eu faço quando eu detecto uma pessoa que não é da área de atividade física e está dando dicas de exercício, prescrevendo treinos online, chamando o povo para treinar com ele, o que eu faço é mandar um direct perguntando se ele tem formação em educação física, se ele está licenciado para fazer aquele tipo de prática. Né? Eu faço direto para a pessoa, eu não denuncio ele no conselho. E aí, dependendo da resposta que ele me envia de volta, né? Aí eu respondo ele, ou eu mando uma mensagem para o CREF, dá uma olhada no IG de fulano de tal e ver se aquilo está correto. É um dever meu, tá? É um dever nosso. Eu estou preservando a nossa profissão, eu não estou preservando a minha profissão de educador físico, eu estou preservando a nossa, que agora nós temos 107 pessoas conectadas. Quem ainda não for profissional de educação física vai ser, certo? Então, vocês precisam estar atentos a esse tipo de comportamento no mundo virtual, tá bom? Lembrando que esse pessoal está tomando o nosso emprego, né? Ele está tirando a nossa oportunidade, e muitas vezes eles são artistas, tá? A profissão deles não é educação física, é ser ator, tá? Eles são artistas do mundo, ou televisivo, ou do mundo online. Então, eles não podem ficar querendo entrar aonde não é permitido. Eles podem dançar, mostrar a bunda deles, fazer maquiagem, fazer macacada, contar piada, né? Fazer coisa que artista faz, representar personagens, imitar pessoas famosas, mas prescrição de atividade física, a gente só pode se formar em educação física. Eu só pude prescrever depois que eu me formei em educação física. E essa lei tem que valer para todos. São as adaptações do treino de acordo com os acontecimentos atuais. Isso. O estágio está deixando de ser obrigatório. Uma pena. Né? Mas não é porque deixa de ser obrigatório que você não vai correr atrás de um estágio, Ednilson. Tá? O meu primeiro estágio eu fiz no 3º semestre do curso de Educação Física, no tempo que nem se falava em estágio nas faculdades ainda. Eu me formei em 1998. Eu peguei o meu professor de avaliação física e me propus a ajudá-lo durante 6 meses, que eram 4 meses, que era o período do ano letivo, do semestre letivo. Então, eu me ofereci. Eu ia de graça, sem ganhar nada, acompanhar ele 3 horas por dia, fazer avaliação física no centro de treinamento que ele dava aula, em 2 centros de treinamento. Era um clube grande, que é um clube desses clubes de futebol,
né? Tipo, lá no Piauí era no River ele atendia. Então, o River, ele atendia recebia as famílias dos associados. E lá ele fazia avaliações em grande volume. E eu ia para lá observar ele treinando e ajudar ele a anotar as fichas. E eu passei 4 meses estagiando de graça. Foi o meu primeiro estágio no tempo que ainda não era obrigatório. Os resultados desse estágio gratuito me renderam outros estágios remunerados nos semestres seguintes e me rendeu estar aqui hoje conversando com vocês, porque me gerou muita maturidade na minha profissão, de profissional de educação física. O exercício já está escrito no nosso dia a dia. Não entendi, Ismael. O Américo, a dúvida e um conflito no qual vários profissionais se deparam nos dias atuais quanto aos exercícios abusivos, o qual os jovens nos tempos atuais estão a fazer por conta própria, por estarem em busca de estética. E o uso de drogas para esclarecimento dos resultados almejados pelos mesmos. Isso aí é uma coisa bem séria que a gente tem que estar atento, né? Muito atento de verdade, né? Mas é uma realidade, né? Uma infeliz realidade, mas às vezes a gente não pode fazer nada. Se o cara resolve treinar lá na casa dele sozinho, se o cara resolve usar droga escondido, né, para poder ficar grandão também, o que a gente pode é orientar sempre, o que a gente pode é no nosso círculo, sempre abominar esse tipo de comportamento. Né? O anabolizante, ele chega depois da proteína, né? Ele chega depois do BCAA, porque eu não alcancei o resultado que eu queria com a proteína, né? Com o BCAA, com a glutamina, com a albumina, aí eu vou em busca de uma coisa mais forte. Então, no meu círculo, eu digo, você não tem necessidade de suplementar se você tem uma boa alimentação. Tá? O atleta, ele suplementa porque ele tem um gasto energético muito alto, uma demanda metabólica muito elevada, e na maioria das vezes, tá, a alimentação dele não supre. O praticante de treino de academia, normalmente não é assim. Tá? Ele treina ali 1 hora, 2 por dia, e o resto, tá? Ele passa estudando, trabalhando, ele tem sim condição de fazer uma rotina alimentar mais organizada. Então, se a gente também é consciente e passa essa consciência para o nosso círculo, tá? Vai acontecer de forma legal. Agora, o que a gente tem que também entender é que muitas vezes somos nós que estimulamos o nosso aluno a tomar um anabolizante, porque ele quer ficar... E você quer mostrar resultado para alguém, além de para ele. Então, você diz, existe sim um caminho. Então, você já abriu a janela para ele. Você diz para ele que existe um caminho, por mais que eu não aprove, você está dizendo para ele que o caminho existe, que ele pode tomar, que a coisa vai acontecer. Então, você despertou a curiosidade na cabeça dele. Se ele já tem a tendência, vai acontecer. Então, sejamos responsáveis por tudo aquilo que circunda a nossa profissão. Joilson, professor, sou licenciado em Educação Física, estou em pré-TCC da pós de Fisiologia, onde a minha linha de pesquisa é adaptação fisiológica e treinamento resistido. Posso acrescentar as várias situações de treino que possam ocorrer, incluindo a virtual, de acordo com a atual situação que estamos? Óbvio, você pode sim. Tá? Amarra essa inclusão e bola para frente, vai ser até interessante. Quem resolver publicar alguma coisa agora relacionada ao mundo virtual, com certeza vai ser destaque. Tá? Porque tem pouquíssima coisa publicada a resultados em relação ao mundo virtual. Daiane, Grace, qual o melhor estudo de treinamento? Não, qual o melhor método de treinamento em casa para pacientes com diabetes e hipertensão? A conta não é tão simples assim, tá? Não existe o melhor método. Existe o melhor treino para cada pessoa. Tá bom? Então, antes de pensar no melhor método, você precisa conhecer a pessoa e saber o que ele tem condição de fazer. Fica mais sério trabalhar desse jeito do que um melhor método. Então, conhece aquela pessoa, vê qual é a limitação dela, vê quais são as possibilidades e trabalha em cima daquilo. Isso é que é o bacana, é você trabalhar com a ferramenta que você tem, né, com o material que você tem para trabalhar.
Aí bateram aqui um monte de palminhas, disseram isso é crime. Eu acredito que o crime é trabalhar, né, sem ser regulamentado, agradecido pelas orientações, e não existe receita de bolo, é isso mesmo. Professor, é adequado a pessoa fazer exercício em jejum? É outra coisa que é muito variável, né? Então, eu prefiro não opinar quanto a isso, porque eu não sou da área de nutrição, eu entendo um pouco, mas é um assunto muito polêmico. Mas o que eu posso dizer é assim, ó, você passa a noite metabolizando e baixando os seus níveis energéticos, principalmente de glicose. Você vai fazer um exercício que exige mais demanda energética. Se eu estou em jejum sem reservas energéticas, a tendência é que falte reserva, tá? Aí as teorias dizem, então você vai buscar essa reserva no estoque, no depósito, que é a gordura, tá bom? Só que eu preciso também de energia para me motivar, não é só para fazer o treino, tá bom? O cérebro precisa de energia para pensar, e está faltando. Então, é um contexto muito amplo para eu dizer assim, é certo ou errado. Tá bom? Então, é variável de pessoa para pessoa, tem gente que se dá bem, tem gente que não. Eu não penso nem na possibilidade. Eu acordo, às vezes eu acordo com tanta fome que antes de escovar os dentes eu como alguma coisa. Eu preciso me alimentar quando eu acordo. Então, treinar em jejum para mim seria uma tarefa bem dura. Talvez eu até conseguisse, mas seria uma tarefa bem dura, então eu prefiro não optar de forma mais profunda. Eu acredito que já passou nutricionista por aqui comentando isso com vocês, então eu não quero imprimir aqui uma opinião que eu possa gerar um conflito na cabeça de alguém. Bom, a prescrição de atividade física resistida ou de uma atividade aeróbica mais intensa está próximo do aluno aumenta o risco de lesão em virtude da sobrecarga? Claro, com certeza. Vamos lá, ó. Qual foi a conta que nós fizemos no começo para montar os treinos online? Não precisa, tá, de grandes acessórios ou grandes pesos. Ou seja, você vai usar o que você tem na sua casa. A gente recomenda 1 quilinho de arroz, 2 quilos, 3 quilos amarrado com uma fita. Tá bom? A gente normalmente não deixa os alunos treinarem com o material que eles têm de academia em casa no nosso treino. Porque o nosso treino é um modelo muito dinâmico, ou seja, os exercícios são mais acelerados. O risco de lesionar com carga aumentando a velocidade cresce. Em contrapartida, se eu aumento a velocidade, eu perco o excêntrico do movimento, que é o que a gente vem falando anteriormente. Tá? O excêntrico é uma das fases de movimento que recruta uma quantidade importante de fibras que vai gerar resultado na contração muscular e na hipertrofia. Então, se eu aumento carga e aumento velocidade, o risco de machucar o tecido contrátil é grande e o risco de machucar as articulações também é grande. E a facilidade também de perder o controle postural acontece, que é um outro fator que tem que estar atento o tempo todo. Postura, qualidade de contração e velocidade do movimento. Os dois não funcionam com fome. O Jailson também disse que não consegue treinar com fome. O Ednilson disse que acha perigoso. E a Graziele também disse que também não consegue. Tá? E aí é muito variável de pessoa para pessoa. Bom, são 21h16, tá bom? O que eu vou deixar de recomendação para vocês aqui, se vocês estão pensando em fazer treinos online, tá bom? Ou treinos em casa. Tá bom? O primeiro de tudo, estejam dispostos a cumprir horário. Tá bom? O mundo online não aceita atrasos, porque não tem desculpa. Não tem o ônibus que você perdeu, não tem o engarrafamento, tá? Não tem os imprevistos do dia a dia, salvo que a tua conexão de internet esteja bem ruim. Então, eu acredito que nesses 131 treinos a gente entrou atrasado 2 treinos, e tipo 1 minuto, 2 minutos. Outra coisa também, né? Reiniciem sempre os roteadores e o telefone de vocês 5 minutos antes da aula, para ele não ficar travando, para o sinal da internet não ficar ruim. Então, e orientar todos os alunos de vocês a fazerem a mesma coisa. Então, uma das mensagens que vocês mandam para eles antes do treino, junto com o treino prévio, com um vídeo de treino que vocês devem
fazer e enviar para o aluno, demonstrando o exercício para ele entender o que você vai fazer durante a aula, é uma mensagenzinha. Reinicia o teu celular e o teu roteador de internet 5 minutos antes da aula, porque ele vai entrar, né, limpo, ele vai tirar tudo que for de sobrecarga do dia e ele vai entrar com uma conexão limpa e contínua para facilitar o entendimento. Vou ver se eu consigo ler mais alguma coisa aqui. Sempre que temos a questão dos treinos excessivos, por nem sempre a ilusão de quanto mais praticar, mais resultados de tempo estarei precisando praticar. Sempre temos que respeitar nossos limites. Claro, uma outra coisa importante, né, a segunda dica é periodizem o treinamento de vocês, ou seja, convençam os praticantes que estão treinando com vocês que todo dia não pode ter treino intenso. Então, no meu treino, não sei se vocês ouviram no vídeo, eu dizendo assim, ó, periodização de subida, ou seja, hoje foi o pico da nossa aula. Tá? E eu explico para o aluno por quê. Que a aula, tá bom? Da segunda começa aqui, a da terça vai para cá e a da quarta foi o pico. Na quinta-feira já começa a diminuir, tá? Na sexta-feira eu já faço uma aula mais leve, no sábado uma mais leve ainda, no domingo ainda mais leve. Ou seja, eu faço uma periodização ondulatória para dar tempo o organismo dele se recuperar para o próximo treino. Tá? Para dar tempo o organismo dele se recuperar para o próximo treino pico, que é o treino mais difícil do dia, da semana, perdão. Por exemplo, o nosso treino mais difícil da semana foi hoje. O treino teve 3 rounds de 7 exercícios neuromusculares, com 1 minuto de cardio no final, tá? De cada round. Ou seja, a gente teve 7 exercícios de resistência e força, finalizando com um cardio de 1 minuto. Então, esse foi o pico, e isso foi feito em 3 rounds. Entenderam? Amanhã eu já entro com um treino menor, tá? E eu periodizo isso ou em tempo de execução, ou em quantidade de exercícios, ou em dificuldade dos exercícios. No dia de exercício de pico, eu coloco exercícios mais difíceis, tá? Com um tempo menor de execução. No dia intermediário, eu coloco exercícios mais fáceis, com um tempo maior de execução. E a carga é sempre recomendada. Carga moderado, leve. Nunca carga pesada. Se eu percebo no vídeo que tem um atleta treinando com dificuldade de movimento, eu digo, Carlos, seu peso está excessivo, você vai se machucar, diminui esse peso. Porque o treinador experiente, ele conhece quando o aluno está treinando com peso excessivo. A qualidade do movimento fica diferente. Lávio, você vai ficar trabalhando no presencial ou no online? Eu já estou no presencial de novo. Estou no presencial e no online. Né? Não sei, Anderson. Não sei. Eu estou para decidir, o clube encerra agora, a primeira temporada do clube encerra no dia 23 de agosto. Os alunos não estão querendo parar, já começou meio que uma abaixo-assinado para o clube continuar, mas depende muito da nossa presença, da nossa demanda presencial. Né? Então, exemplo, cursos vai facilitar, porque eu me adaptei com online, então certamente eu vou fazer alguns cursos online. Né? Os treinos eu não sei se na mesma frequência que a gente está fazendo agora, que são 2 treinos por dia, mas certamente a gente vai tentar manter 1 treino por dia. Né? Vai depender muito da demanda presencial e da demanda online também, porque a gente tem que obedecer à necessidade do mercado, afinal de contas, a gente se forma, estuda muito para trabalhar, né? E ter um retorno, né? Um melhor retorno possível disso. Quer falar alguma coisa, Anderson? Flávio, rapidinho, o que eu tenho para poder falar, e até se a Calu estiver aí, ela pode até falar também, é o seguinte, eu acho que com a pandemia nós desenvolvemos um braço, né, um pouco adormecido dentro da educação física e que talvez pouco explorado, que era das atividades, né, online, dessa prática de exercício que já acontecia antes. A TV 5 tinha aqueles programas, Solange Frazão dava aula lembra desses programas de TV que o pessoal fazia, essas aulas aeróbicas, essas aulas antigas.
nós voltamos um pouco para isso. Se você pegar esse mercado, né, na década de 90, que tinha esses programas no Canal 5, na Manchete, ou onde for, né, que tinha esses personal trainers, né, e hoje nós somos aqueles caras que estavam lá, é a nossa vez, as pessoas comuns, os professores que estão sendo a mídia de momento e que estão aí na internet e que está sendo conhecido por milhares de pessoas simultaneamente, né? Então, eu acredito muito que nós temos um nicho de mercado aí que dá para ser explorado e dá para, se os profissionais pensarem lá de uma forma mais de gestão, eles vão perceber que o tempo que eles vão gastar com um treino por horário, tipo um treino de manhã e um treino à tarde, é o tempo que eles gastariam numa academia passando 8 horas. Porque o cara vai lá, planeja a aula, ele executa, mas ele tem um pré-treino e tem um pós-treino, que é justamente passar esse vídeo introdutório que você passou de quais são os exercícios. Você manda X horas antes para o cara saber o que ele vai fazer. E depois do treino, tem o pós-treino para você saber, entrar em contato com cada aluno, perguntar como é que foi, o que é que ele está sentindo, ter um acompanhamento mais direto. E ele está também fazendo treino no conforto da casa dele, sem gastar com nada. Tipo, ele não gastou com combustível, ele não teve risco, ele não lanchou na cantina lá da academia, gastando R$ 25 por lanche, cada vez que ele vai lá. Então, ele se alimentou em casa, no horário que ele determinou para ele, e ele está fazendo o lanche dele, podendo falar com alguém, ele pode estar prescrevendo o treino ou tudo no conforto de casa. Então, olha só, o cara vai estar, no final das contas, ganhando muito mais, ou melhor, ganhando, mas gastando bem menos. Então, o sujeito tem uma lucratividade muito maior, né? E a Calu aqui, não sei se ela está aí, mas ela fez várias, ela é de Sobral, né? Ela fez, assim, centenas de 15K, 10K, sei lá como é que ela foi. Eu sei que ela foi até o Japão e voltou nesse negócio de 10K dela. E aulas, como foi, Calu? Fala aí. Ela fez um bocado de coisa lá. Eu acho que ela fez umas 50 maratonas aí. Legal. Boa noite, boa noite. Primeiro, eu queria parabenizar o professor pela palestra, que é uma energia tão boa, um amor tão grande pelo que faz, viu? Só pela fala. Parabéns. Parabéns de verdade. Verdade, eu adoro isso. A educação física corre nas minhas veias. Bom demais. Pois é, professor, você falando aí das dicas e tudo, né? Inconscientemente, né? Quando eu criei o desafio 15K, Anderson, né? Ele veio assim, professor, de uma necessidade também. Porque eu era da academia e eu me vi sem academia, né? Nem para me treinar e nem para atender. E aí fui para online. E tudo que você indicou aí é tipo aquela história. Foi no chute não, mas vamos dizer assim, que foi na vivência. Foi acontecendo e foi construindo até que hoje eu tenho tipo um checklist de coisas que eu tenho que fazer para dar um serviço de qualidade, né, para o nosso cliente, porque a gente tem que manter essa qualidade, né? A gente tem que manter. A gente acaba aprendendo sozinho, né, com o dia a dia. Isso, foi exatamente isso. Você falando aí, tanto é que eu comecei a listar e eu fiquei, poxa, eu faço isso, eu faço assim, eu faço assim. E é muito legal você ver outras pessoas com o mesmo olhar, né? Com esse cuidado, com esse zelo e tudo. E uma coisa também, professor, que eu fiz, que eu não sei se você até comentou, eu fiz um formulário para os alunos responderem. E fiz vários questionamentos para eles, tipo de dores, se eles iam ao médico, como é que estava, até xixi, como é que estava, como é que eles se viam sono, né? O suor, tudo, quantidade de água, como é que eles se percebiam. E aí, quando eles me davam esse retorno, eu entrava no individual, no WhatsApp individual para conversar. Por que eles tinham citado aquilo no formulário, né? E aí foi bem legal, porque a gente cria o vínculo com o aluno, e isso é muito importante, né? Nós passamos, nesse decorrer, já 6 questionários. Vou tentar abrir um deles aqui para vocês verem como é que a gente buscava entender cada resultado, né? E a gente acaba, o nosso questionário é um questionário privado, para o aluno ele não ter o receio de responder, né? Mas, como a gente já entende cada um que vem treinando, né, a gente postava os resultados e pedia, né, que eles, né, se identificassem, quem respondeu a questão tal. Né? Então, deixa eu ver aqui se eu tenho como analisar aqui. Só aproveitando aqui que o Francisco Júnior perguntou sobre a motivação, né?
Cara, essa motivação também vem muito da gente como profissional, né, professor? Tipo, a gente tem que fazer o aluno se motivar, galera. A gente não tem pra onde fugir, não. Com certeza. A motivação é assim, ó. O aluno ele vai estar motivado dependendo do teu nível de motivação durante o treino. Tá? Então, você vai lá, se você está fazendo o treino cansado, com cara de morgado, é a mesma motivação que você tem que ter quando você está em sala de aula. O que muda é que tem um computador te conectando a várias pessoas que você não está vendo a cara deles. Mas na academia também, a dose de paixão, de emoção que você coloca em cada contato é que gera a quantidade de alunos que tem na sua aula. Né? Então, se eu venho para o online com uma energia ruim, né? O que eu vou ter do outro lado são alunos desmotivados e fazendo o treino também sem aquela canseira, entende? Então, quando a Calu diz assim, você fala empolgado, né? O que eu tento trazer em cada aula minha é esse visceral que eu sinto pela educação física. Eu não deixo ninguém cair. Quando tem um aluno meio que esmorecendo, eu entro com ele, bora! Bora que falta pouco, tá acabando, não desiste, vem comigo! Né? E é você puxar a orelha de cada um dentro do que você tem de ferramenta. E a ferramenta, nesse momento, é o gogó e o celular conectado de frente para a gente. Tá aí ainda, Calu? Não, tranquilo, você foi maravilhoso. Maravilhoso, parabéns. Então, ó, sobre o questionário que você falou, a gente passou sim, eu não sei se você já estava na hora, né, que eu mostrei, e o resultado que a gente tinha chegava assim, ó. Então, um exemplo, nessa pergunta aqui, eu fiz para ele, durante o treino, você se sente, tá? E aí eu dei três opções, então o resultado que chegou para a gente foi esse, ó. Tá? E o resultado entra em gráfico, tá? Para facilitar o entendimento, tanto nosso quanto o entendimento deles. Então, o azul aqui, tá? É feliz por estar treinando, tá? O amarelo é cheio de energia, vitalidade e felicidade. Conseguem ver o gráfico? Vocês conseguem ver o gráfico, certinho? Sim, professor. E o verdinho é forçado a treinar, ou seja, aqui esse questionário, 43 alunos responderam. Tá? Só 2 alunos disseram que estavam se sentindo forçado a treinar. Aí a gente sabe quem são esses 2 alunos, porque a gente percebe pelo nível de motivação na aula. E pelo feedback também dos questionários iniciais, se ele treina por obrigação, se ele treina por recomendação médica, né? E a gente já conhece um pouco do cliente, porque à medida que a gente traz para um clube fechado como o nosso, a gente já fez um scanner desses alunos, desses atletas, e esse scanner ele vai sendo mostrado, tá, a cada vez que a gente conversa com eles. Então, quando o treino termina, você está... E aí vem uma resposta sim, num gráfico também, né? O amarelo, né, responde para mim que está exausto com o azul, exausto com sentimento de dever cumprido, tá? E o amarelo, que é o maior, exausto, feliz e revigorado. E essa pergunta ela tinha 3 respostas, né, que a gente comentou no começo, ou seja, de 3 respostas eu só tive respostas boas. E aí, à medida que os treinos vão passando, eu vou mostrar esse aplicativo aqui para vocês poderem baixar aí no... Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Não consigo. Mas é Survey Monkey. Tá bom? Eu vou escrever aqui no chat para que vocês baixem. Ele é um aplicativo gratuito. Tá bom? Escreve Survey Monkey. Pronto, é assim, ó. Botei no chat para vocês. Tá bom? Ele permite a criação de questionários de vários modelos. O modelo free, que você não paga nada por ele, tá? Ele vai te permitir respostas máximas, se eu não me engano, de 30 pessoas.
e tem os modelos ilimitados, que você pode usar para fazer até questionário de pesquisa científica, validado e tudo. Tá bom? Então, esse assunto é um assunto para 10 horas de aula, né? Já são 21h30, eu tinha programado 1 hora. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? E Anderson, faz um print da gente. Tu fez um que eu fiquei com a cara assim. Faz outro aí, vai. Passo, vou fazer aqui, só um instantinho. Tá, programa. Vou alterar aqui o layout para a galera entrar, ligar as câmeras aí para poder eu fazer, já que eu estou fazendo tudo. Liga as câmeras para a gente poder ver vocês. Tá bom? Isso. Eu vou deixar Vamos lá, aqui, João, ó. liga aí, cara. Daniel Barroso, liga aí. Cris, tá? Eu vou deixar aqui para vocês a minha rede social. Todo dia, quando termina um treino do clube, a gente salva um round da aula, do treino, e deixa salvo no IGTV do Instagram. Porque os alunos que não conseguem fazer aula no horário, eles podem acessar esse round e repetir a quantidade de vezes que a gente orientou no treinamento. Então, se vocês quiserem entender como funciona o treino, aí vocês vão lá no meu Instagram, abre o IGTV, já tem lá a aula de hoje à noite que a gente fez, e eu orientando os alunos a fazerem a quantidade X de vezes específicas. Eu treino todas as aulas com os alunos, né? Um diferencial do nosso clube é que eu treino junto com eles. Eu faço realmente cada exercício, eu não paro para ficar só olhando, eu acompanho treinando. Quando eu vejo que tem algum aluno fazendo muito errado, aí eu digo, pessoal, continua que eu vou fazer uma correção. E aí eu paro o meu exercício, faço a correção. Quando eu alcanço a correção desejada, eu volto para treinar com eles. Tá? E normalmente também eu faço esse treino com a minha esposa. Então, na maioria das vezes, ela dá uma aula, eu acompanho pelo computador fazendo as correções, e quando eu estou dando aula, ela está no computador fazendo as correções. São duas pessoas fazendo o monitoramento de todos os alunos e dando os comandos verbais para que a aula aconteça com o máximo de eficiência possível também. Tem esse detalhe, tá? Então, segue o meu Instagram para vocês, tá bom? É Total Care Fisioterapia. Aí vocês podem pegar mais ou menos como tudo funciona. Vocês vão ver que é feito na sala da minha casa. Hoje tinha menino passando atrás, tá? Isso é bom, isso é bom. Tem dia que a movimentação está maior. Tá? Tem dia que está igual aí na casa do Anderson. A Sofia está me dando um cachorrinho enquanto eu estou fazendo o abdominal. Ela está botando um cachorrinho em cima de mim aqui. É isso aí. Mas isso é bom. Isso é o que a Globo não mostra. E isso mostra também para a pessoa que está do outro lado, porque assim, muita gente não treina online porque diz assim, eu não treino online porque eu não tenho halteres, eu não treino online porque eu não tenho uma liga, eu não treino online. Vocês vão ver que eu treino sem colchonete, eu treino com 4 borrachas no quarto dos filhos da gente, e eu faço isso proposital, porque eu tenho material de academia, de reserva da minha academia, mas eu não uso, tá? E quando eu uso, eu digo, galera, eu estou treinando com esse halter, mas quem não tem, treina com a garrafa d'água. Mas eu também tenho garrafas de amaciante cheias de água, para eu mostrar para os alunos que estão começando que eles podem treinar com amaciante. Eu treino com cooler, daquele da gente botar bebida dentro. Eu abasteço o cooler antes, fazendo o vídeo, ó, 1 quilo de arroz, 2 quilos de arroz, 3, o meu cooler vai ter 6 quilos hoje. Pega isso para você fazer o exercício tal. Se você não tem um cooler, bota numa sacola, aquela sacola daquelas mais resistentes de supermercado, coloca numa mochila, porque senão as pessoas acham que não podem treinar online porque não tem o material de academia em casa. E isso tem que ser quebrado, esse paradigma. Ele tem que treinar com 4 livros pesados na mão, com 2, com 3, com o que fizer sobrecarga, vai valer a pena, vai funcionar. E uma vez que nós somos educadores físicos motivadores, a gente tem que estimular a pessoa a fazer atividade física de qualquer forma que seja bem feita, cuidadosa e eficiente. Não necessariamente dependente de uma calça diferente, de uma camiseta. Principalmente no mundo online, que as pessoas estão à vontade em casa, o interessante é você dizer para ela, é mais importante você treinar do jeito que você tiver, do que você não treinar. É convencê-los a se manter em atividade física diária. Sair da zona de conforto, né? Isso. Sair da zona de conforto. Com certeza. Independente.
Às vezes o aluno diz assim, professor, onde o senhor compra seu material? Eu não entrei ainda porque eu não tenho halter. Aí eu digo para ele, eu também não tenho halter, eu treino com uma garrafa de amaciante cheia de água. Aí ele diz, sério? Sério. Aí quando ele entra, o primeiro treino que eu faço com ele é com amaciante. Aí eu enrolo os sacos de alimento com a fita crepe, eu boto lá 4 quilos de arroz com a fita crepe e mostro para ele que dá para fazer tríceps francês com 4 quilos de arroz amarrado com a fita crepe, para ele se sentir à vontade de fazer aquilo do outro lado, para poder ver ele treinando também cheio de adaptações. E Lávio, só uma dica para o pessoal aqui, para ficar até mais fácil. Pessoal, coisa que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, mas 1 litro é igual a 1 quilo. Então, se você tem uma garrafa de 2 litros, são 2 quilos. Se você tem aquela garrafa de 5 litros, aquele garrafão, são 5 quilos. Então, para você ficar prático, então o cara diz assim, eu não tenho halter. Peraí, tu tem uma garrafa de 1,5 litro aí tem 1,5 kg. Tu tem 2 garrafas de 2 litros, tu tem 2 quilos. Então, lembra desse cálculo, que é fácil. 1 litro é igual a 1 quilo e acabou. Aí tu pega a garrafa de tudo que for tamanho aí, que dá para você fazer a questão de intensidade. Entendeu? Então, essa dica, às vezes a pessoa fica achando, mas eu vou pegar 1 quilo que minha mãe não deixa, vai estragar ali, a mulher vai reclamar, vai furar o saco. Então, pega as garrafas e lembra dessa contazinha básica. 1 litro, 1 quilo e fim de papo. Mas não, professor? Isso, a Calu está perguntando aqui quantos alunos por turma. Calu, a gente tem 61 alunos, né? Nem todos entram na aula, é muito variável, né? Nem todos estão juntos, porque são 2 turmas. Mas, um exemplo, a turma da noite é sempre maior do que a turma da manhã. Né? E nem todo mundo treina todo dia. Então, o que acontece? De manhã a gente tem uma média entre 10 e 20 alunos na aula, né? E a turma da noite, ela normalmente está entre 20 e 30 alunos. Né? Quando a turma é maior, a gente sempre tem 2 supervisões. Né? Normalmente, eu estou junto com a Gisele o tempo todo, ou então ela junto comigo, ajudando nas correções e nas supervisões de movimento. Né? Mas, quando a turma está menor, o controle, um exemplo, agora aqui eu vejo 9 pessoas na tela, né, na minha tela. Então, dar uma aula corrigindo 9 pessoas é muito mais fácil do que corrigir 20. Mas o mundo online ele tem essa vantagem. Ele é ilimitado. Tá bom? O que você tem que ter cuidado é que se você coloca gente demais na sala, você acaba não dando atenção para todo mundo. O que pede é que você gere uma conexão, conecte-se com cada um. Então, eu tenho que estar, vamos lá, Zé Maria, vamos lá, Anderson, boa, Pedro, gostei da adaptação, Anthony, é isso aí, Daniel, bacana, eu adorei, esse exercício seu está perfeito, Marciélia, Antônio, esse cara, sensacional, essa postura está muito boa, então você tem que estar conectado com todos os alunos que estiverem na tua tela para eles se sentirem assistidos, tá bom? Então, se tem gente demais e você vacila com 2 ou 3 que passou despercebido na tua tela, isso começa a gerar uma insatisfação, ele não presta atenção em mim, será que eu estou fazendo certo? É aquela mesma história que rola na academia, né? Que o aluno reclama que o professor não olha para ele. É a mesma coisa, não muda nada. Né? É isso aí. Beleza? Beleza, vamos fazer aqui, Calu, libera essa foto para fazer aqui, todo mundo sorrindo aí, libera a foto aí, quem está aí, Calu, está aí no meio, isso, prepara, 3, 2, 1, galera. Foi. Valeu, vou postar. Show. Lá, fala aí dos meninos lá da tua participação no simpósio, como é que foi, como é que vai ser? A minha participação Como é que foi no simpósio brasileiro de musculação em 2018? Vai ter esse ano de novo, né? Só que online. Legal, bacana, muito bom. Foi sensacional. Né? Foi um dos melhores eventos que eu participei em 2018, muito organizado, muito conteúdo de altíssima qualidade, palestrantes, né, realmente diferenciados, a Seven sempre tentando trazer para a região, né? Como é que chama essa região de vocês aí, hein? Não é Sertão região Central, não, né? Aí é o quê? Região Norte? Isso, professor, região Norte. Pronto, então sempre tentando levar para a região Norte, né, conteúdos atualizados, palestrantes de renome, pessoas que estão em alta no mundo da atividade física e da reabilitação. Né? Então, não percam essa oportunidade. Se vai ser online, melhor ainda, está mais fácil de vocês acessarem. Os custos do online estão melhores do que dos presenciais, porque vocês não gastam com alimentação, com transporte,
né, com gastos diferentes, né? Por exemplo, tem gente que só vai para um evento se tiver uma roupa nova, um tênis diferenciado, então vocês podem assistir do jeito que estão em casa, de pijama, sem problema nenhum. Não estão distante dos filhos, né? Estão perto da família, está ali todo mundo naquele contexto. Então, o momento é do online, aproveitem que facilitou muita coisa. É isso aí, meu amigo, obrigado. E vale lembrar, pessoal, que nessa simpósio de Brasília de Musculação, o 2, vai vir Belmiro Salles, né, que esteve com a gente no 1, vai vir aí Rafael Carvalho, o Panda falando principalmente desse momento de marketing e gestão do novo modelo do personal trainer, tá bom? Vai vir Leonardo Mata, o professor Leonardo Lima, que vai estar com a gente sábado, Demetrios Brandão, aí de Fortaleza, e o José Góes, que também é fisioterapeuta, é um cara fenomenal, o Lávio conhece ele. Então, só gente realmente de bastante gabarito para vocês aí durante 2 sábados. Eu vou passar mais informações para vocês depois aí no grupo, beleza? Meu amigo, muito obrigado, boa noite. Obrigado, agradeço demais o teu tempo, né? Quase, são 15 para as 10, aí o pessoal ficou mesmo, né? Muita gente aí, eu sei que algumas pessoas saíram devido ao tempo, mas eu acho que quem ficou, acompanhou até agora, adorou, cara. Eu adorei esse bate-papo, foi muito esclarecedor, né? Então, e outra coisa, cara, você desenvolveu aí um negócio muito bacana, mais de 60 alunos, cara, online é muita coisa. Tentei trazer um modelo diferente, porque essa coisa do modelo de aula, você só vomitando o conhecimento e passando slide, fica mais cansativo. Essa forma mais interativa, já respondendo todo mundo, falando o nome de cada um, fica uma coisa bem mais participativa e bem mais conectiva, né? Que bom que vocês estão presentes e gostaram. Pois, meu amigo, muito obrigado, tá? Uma boa noite para você, Lávio. Uma boa noite a todos aí. Vou fazer o post lá para vocês. Curtam o post lá no Instagram, comentem, marquem o Lávio, marquem o Instituto Seven, tá bom? Um grande abraço a todos e até amanhã na live 5 com Marcelo Tavares falando sobre diástase e pós-parto. 14 horas, viu, pessoal? Até mais. Boa noite, galera. Obrigadão mais uma vez. De coração. Valeu, Lávio. Um grande abraço. Um abraço para todos. Até mais.